Fala aí, galera. Eu queria usar esse nosso canal aqui para algo que eu até então eu nunca fiz. Nosso canal ele já começa a pegar um volume respeitável, tá caminhando aí caminhando para os 5 mil seguidores. Os nossos conteúdos aqui pelo nosso canal já tá batendo 3, 4, 5 mil facilmente. E aí eu acho que ele já é digno para poder fazer uma estatística dentro da nossa categoria. Eu queria levantar uma bola aqui e eu vou fazer as minhas ponderações iniciais para poder ouvir você, taxista, e poder materializar aqui a sua opinião, até para me nortear aqui como que eu devo proceder na militância do táxi, né? Hoje, vocês sabem que o táxi ele não pode mais transferir autorizações de táxi. E caso haja um falecimento do taxista, a família não pode herdar mais aquela autorização de táxi. Houve ali uma decisão do STF, em cima de uma provocação do então Procurador da República, Rodrigo Janot, lá em 2016, 2018. Esse processo tramitou no STF, enfim, a nossa categoria não se atentou para impedir que isso finalizasse, enfim, finalizou, o STF julgou inconstitucional lá o artigo 12 da Lei 12.587. E aí, hoje, assim, eu não queria entrar em assunto técnico aqui, porque não cabe. O meu foco aqui é ouvir a sua opinião. Mas o fato é que hoje, se você não consegue mais transferir autorizações de táxi e você não consegue mais passar a tua autorização para sua família caso haja um falecimento. E com isso traz uma série de problemas para a vida do taxista que eu queria aqui ponderar antes de ouvir a sua opinião. Eu, como taxista autorizatário, né, vamos supor, essa semana eu peguei um taxista idoso, ele entrou em contato comigo perguntando se poderia transferir a autorização de táxi para uma outra pessoa que ele estava querendo vender a autorização de táxi dele, acoplada ao carro, enfim, para ter uma velhice mais tranquila e etc, etc, etc. E eu falei para ele que não pode. E aí o taxista auxiliar, se ele tiver uma condição financeira para poder comprar uma autorização de táxi de um taxista como esse velhinho, para poder ele deixar de pagar a diária, ele também não consegue. Ele necessariamente tem que entrar numa fila e aguardar a prefeitura distribuir autorização de táxi para ele poder deixar de ser auxiliar. Então ele é fadado a ficar pagando a diária até ser contemplado. Em contrapartida, a gente tem uma lei municipal aqui no Rio, né, a 5492, que tem um artigo lá na lei que diz que o autorizatário do passado no táxi, que hoje ele está na condição de auxiliar, ele não consegue mais ser contemplado com uma autorização da prefeitura, porque ele já foi autorizatário no passado. Porém, ele também não pode comprar. Então, esse taxista que lá no passado, por alguma razão, teve que se desvencilhar da autorização de táxi dele para quitar uma prestação de um imóvel que ele estava prestes a perder, ou de repente para poder salvar a saúde de um filho que estava doente, vendeu para poder sustentar a saúde, sei lá, da mãe, do pai. Teve 1001 razões que não cabe aqui julgar o fato dele ter se desvencilhado de uma autorização de táxi. E hoje, já que essa lei 5492 condena esse taxista de ser contemplado, mas a decisão do STF também proíbe dele comprar uma, como é que fica a situação desse auxiliar, né, que quer sair do aluguel? Como pode isso? Outra questão, eu, Leonardo Teco, né, assumo uma prestação de um imóvel, estou pagando a prestação, aí eu compro um carro, esse carro vamos supor aí que seja 90 mil, e aí eu dei 40 mil de entrada, financiei 50, você sabe que 50 mil hoje financiável em 36 vezes, ele vai virar facilmente de 35 a 40 mil de prestação, né? O carro, porque tem uns 35 mil de juros aí. Então, quer dizer, a família, caso eu faleça, a família vai ter que ficar com o meu carro pagando a prestação, que eu financiei 50 e vou pagar 85. E outra, eu comprei o meu carro por 90 mil com isenção de IPI e ICMS. Eu tenho que ficar com esse carro por 2 anos na categoria aluguel. Se eu tirar da categoria aluguel e passar para a categoria particular, eu tenho que devolver para o governo a isenção que ele me deu do IPI e ICMS. Só que se eu falecer e a minha família herdar o meu bem, porque o meu carro é um bem, ela, para ficar com esse bem, ela vai ter que pagar o imposto para o governo, porque o carro vai deixar de ser categoria táxi, né, aluguel, para virar categoria particular.
Então a família vai herdar com a prestação do carro, vai herdar com a dívida do imposto para devolver para o governo, porque senão o bem fica bloqueado. Como é que fica isso? Fora as outras coisas, né, cara? Eu sou o âncora financeiro da minha família. Eu estou falando aqui de mim, mas eu estou tomando como exemplo da maioria dos taxistas. Né? O cara é âncora da família, financeiro da família. Ele paga a prestação, paga a escola, curso e tudo mais. Caso eu faleça, como é que a minha esposa vai sustentar a escola, a faculdade da minha filha, curso, preparação dela, e etc, 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 prestação de casa? Como fica isso? A família fica totalmente desguarnecida? Quer dizer, até muito pouco tempo atrás, policial militar que morria em exercício da profissão era contemplado como autorização de táxi. Porém, hoje a família do taxista, caso haja um falecimento dele, ele não pode deixar autorização para a família. É meio contraditório isso, né? Quer dizer, poxa, eu pego uma pessoa no meu táxi e aí eu sofro um latrocínio, que é roubo seguido de morte, venho a falecer, a minha família fica com esse pepino. E aí, taxista, eu queria ouvir você. O que você acha em cima disso tudo? Porque eu ainda encontro algumas pessoas no mundo do táxi que dizem, não, porque não tem que vender autonomia de táxi mesmo, não. Né? Não tem que transferir. Mas aí eu perguntei para ele, mas e aí, como é que fica? Você fica velhinho? Você quer se desvencilhar da tua autorização de táxi para ter uma vida mais tranquila? Você não pode vender? E o cara que é auxiliar de táxi, que quiser, que tem um capital para poder investir e comprar, ele também não pode comprar? Ele, obrigatoriamente, ele tem que ficar na fila? Como é que fica isso? Ainda tem uma outra coisa aí que eu queria comentar com vocês. Tem muitos taxistas que tem um filho taxista como auxiliar. Se ele falecer, a autonomia volta para a prefeitura. E o filho dele, que está na condição de auxiliar, fica desempregado? Então essa decisão do STF, ela realmente é insana. Ela causa um efeito colateral muito grande na nossa categoria, que já está causando, que a gente já tem relatos aí de taxistas que faleceram, que foram assassinados, etc. Eu queria ouvir a tua opinião, taxista. Comente aqui no nosso vídeo o que você pensa a respeito disso tudo. Você é a favor dessa decisão do STF ou você é contra pelas razões que eu aqui apresentei a você? É importante a gente ter a opinião da categoria materializada, porque eu vejo algumas pessoas se manifestando favorável a essa decisão do STF. E isso me preocupa. Eu queria saber se isso é a maioria ou é a minoria. Porque essas pessoas que são contra são pessoas que fazem volume na rede social, interagem e passa a sensação para a gente que possa ser a maioria. E quando na verdade não é. Eu percebo que são poucos, mas eu queria realmente materializar a sua opinião aqui no nosso canal. Por favor, comente o que você acha disso. Você é a favor? Você é contra? O que você acha que deveria ser no segmento do táxi? Eu já falei, eu sou a favor da transferência, eu sou a favor da hereditariedade, eu acho que a transferência deveria ter um critério, eu acho que a transferência deveria ser cumprida ali um tempo mínimo, tipo 2 anos, 3 anos. Quer dizer, peguei uma autorização, passei para o meu nome, eu só posso passar para uma outra pessoa depois de cumprir um período de 2, 3 anos, né? Alguma coisa assim, como é a isenção de ICMS. Você compra um carro, você só pode transferir para a categoria aluguel depois de 2 anos. Então, eu acho que deveria, isso minimizaria, bloquearia um pouquinho essa comercialização, mas daria uma janela para o cara transferir, caso ele queira mudar de vida, se mudar, sei lá, e ter um capitalzinho para poder... Enfim, ele trabalhou a vida inteira na autorização de táxi, é quase que uma contemplação, uma premiação da vida dele no táxi. Eu queria ouvir a sua opinião, tá? Se inscreva no nosso canal, curta, dê um likezinho aí, ó, tá? E comente aqui pra gente poder saber o que você realmente pensa, tá bom? Essas opiniões aí dentro da categoria me preocupam um pouco e eu queria saber aí como que eu devo militar pelo táxi. Porque às vezes eu estou pensando de uma forma que a grande maioria está pensando de outra e eu não queria contrariar a minha categoria. Valeu? Tamo junto.